Gente, agora para encerrar aqui esse evento fantástico da Grow Mindset, o Vida Inteligente na América trouxe aqui uma vida inteligente que é do Brasil, mas que está aqui na América, né? Trazendo muita informação, falando de Jesus, enfim. Agora eu vou ter o prazer de conversar aqui com Fábio Lacerda. Fábio, seja bem-vindo, que satisfação, que honra ter você aqui no nosso podcast. Ô Wagner, muito obrigado, eu te agradeço pelo carinho aí, pela consideração, pelas palavras também. Para mim é uma grande honra estar aqui com vocês. Ó, que maravilha, Fábio, que maravilha. Fábio, eu tenho te acompanhado agora, né, há um tempo, a gente tem assistido nesse crescimento, multidões, enfim, eu sei que você é empresário, você é produtor de eventos, você acompanha também, não sei se você ainda está trabalhando ainda com seus irmãos ou não, mas enfim, e o que te levou para essa caminhada para o pastoreio, para a igreja? Como que você recebeu esse chamado? O que te fez hoje andar com Jesus? Olha, Wagner, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de estar falando com você aqui, com toda a sua audiência. Eu tenho muito orgulho, muito orgulho, acho que é a palavra mesmo, da minha família, da minha caminhada, dos meus irmãos, o César Menotti e Fabiano. E desde que eu comecei essa caminhada com os meus irmãos, eu continuo ainda trabalhando junto com eles no escritório e sou pastor da Igreja Batista da Lagoinha há quase 10 anos. Uau. Mas há 23 anos atrás eu entrei na igreja pela primeira vez. E aquela palavra que eu recebi ali, que era a palavra de Deus, ela tocou o meu coração. Desde aquele momento que o vazio que eu tinha no meu peito foi preenchido, eu falei assim, o que eu puder fazer na minha vida, para que as outras pessoas também escutem o que um dia eu escutei, eu vou fazer. Então, desde que eu comecei na igreja, eu comecei a dedicar a minha vida para o Senhor, eu comecei a dedicar a falar com as pessoas sobre o que tinha acontecido comigo, sobre toda a mudança que a palavra de Deus tinha acrescentado na minha vida. Então, desde aquele primeiro momento, desde 23 anos atrás, que eu conheci o Senhor, eu comecei a ter o desejo no meu coração de replicar aquilo que eu tinha ouvido um dia de alguém, de replicar aquela sensação que eu tinha tido quando o Espírito Santo de Deus tocou na minha vida. Foi desde essa época que eu comecei a dedicar uma parte do meu tempo ao próximo. Perfeito, que maravilha isso. Hoje eu preciso te fazer uma pergunta. Como é que você consegue assimilar, né, ou andar em conjunto o seu empreendedorismo com como ser pastor, né? Como pastorear, vamos dizer, uma igreja? Sim. Olha, Wagner, a primeira coisa, o primeiro princípio que eu tiro dessa trajetória que eu tive é que eu sempre fui grato a Deus por cada etapa e cada processo que eu passei na minha vida. Certo. Então, desde o início, eu aprendi na palavra de Deus, através dos ensinamentos bíblicos, a não murmurar a respeito daquilo que eu tinha. Então, tudo que vinha à minha vida, eu agradecia a Deus por aquele momento, eu agradecia a Deus por aquela oportunidade. Então, eu comecei ali com os meus irmãos, há 23 anos atrás. Certo. As coisas foram acontecendo na minha vida. Eu fui colocando sempre diante de Deus o que era para continuar, o que era para retirar, o que era para fazer, o que não era para eu fazer. Tudo que vinha na minha mão, eu aplicava os princípios do Senhor, que era agradecer a Deus por todas as coisas, amar a Deus em primeiro lugar e as coisas depois. Por que eu digo isso, Wagner? Porque olha para você ver, quando a gente escuta esse versículo, amar a Deus sobre todas as coisas, tem pessoas que não conseguem colocar isso em linha com a vida deles, e pensam assim, não, peraí, eu não consigo conceber, eu amando a Deus mais do que eu amo meu filho, amando a Deus mais do que eu amo a minha esposa, que eu amo a minha família. Mas entenda bem uma coisa, quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, nos seus negócios, na sua história, tudo ao seu redor é beneficiado. Tudo ao seu redor recebe essa bênção também. Então, porque muitas pessoas não colocaram Deus em primeiro lugar, nós temos muitos órfãos hoje. Nós temos muitas mulheres abandonadas, nós temos muitas mulheres agredidas porque as pessoas não colocaram Deus
em primeiro lugar. As pessoas colocaram, às vezes, os seus pensamentos, às vezes o que aquela pessoa recebeu no passado de ruim, ela não perdoou, ela não tratou aquilo no coração e ela descarregou em cima das outras pessoas. Então, eu aprendi ao longo desses anos a equilibrar a minha vida com tudo aquilo que Deus trazia para mim, através da gratidão, através de não murmurar, mesmo com as coisas que a gente julgava na nossa carne, assim, fala, pô, isso aqui é uma perda, estou perdendo isso aqui, mas às vezes é Deus te livrando, Deus te tirando, porque às vezes uma pessoa pensa assim, eu tenho 5 empregos, isso aqui é uma bênção de Deus. Se aquilo está tirando do seu convívio familiar, você está quebrando um princípio. Então eu aprendi desde o início a não quebrar os meus princípios. E dentro desse não quebrar os meus princípios, uma coisa que eu guardo, Wagner, e que eu volto a reafirmar para você, é ter gratidão no seu coração e não murmurar por nada. E no mais, Deus vai te ajudando, Deus vai colocando as coisas dentro da vontade dEle, dentro da estrada dele. E assim foi com a minha vida. É mesmo? Que maravilha. E eu vou te perguntar, em relação à tua família, tu conseguiu trazê-las junto para Jesus? Como é que estão hoje, assim, a fé da família? Não precisa citar nomes, não tem problema se não quiser. Olha só, não tem problema nenhum. Isso eu tenho o privilégio de ser o primeiro convertido da minha casa. E eu quero contar uma coisa para você rapidamente, assim. Quando eu converti, uma coisa que eu tinha muito medo era de contar para meu pai. Que eu falava assim, cara, toda a crença do meu pai, aquela religiosidade, eu pensava assim, quando eu contar para o meu pai que eu converti, que eu batizei, vai ser assim, meu pai vai brigar comigo, meu pai não vai gostar, meus irmãos não vão entender. E eu fiquei com aquilo no meu coração durante alguns meses, Wagner, e orando, e aprendendo a orar, colocando tudo diante de Deus. Quando eu encontrei com meu pai, 6 meses depois do meu batismo, que eu estudava, morava no Rio de Janeiro, voltei para Belo Horizonte, encontrei com meu pai pensando assim, meu Deus, como é que eu vou contar para meu pai? Como é que eu vou contar para minha família? Quando eu fui falar com meu pai falou assim, meu filho, eu entrei numa igreja, eu ouvi falar de Jesus e o pai vai se batizar e eu quero que você vá comigo. Caramba, Jesus. E aquela mudança de vida que eu tive foi impactando minha família também. Meus irmãos foram vendo a diferença, minha mãe. Aí minha mãe começou a ir na igreja, o Sérgio começou a ir na igreja, o Fabiano começou a ir na igreja. E toda a minha família se rendeu ao Senhor Jesus, desceu as águas, se batizaram. As nossas esposas se batizaram. Então, assim, olha que interessante. Eu muitas vezes ouvi palestras e pregações e pessoas falando assim, eu sou a 5ª geração de evangélico da minha família, eu sou a 4ª geração de evangélico da minha família. Eu pensava assim, meu Deus, eu não sou nenhuma geração de evangélica da minha família, eu não tenho nenhuma geração passada. Mas passado algum tempo, Wagner, o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, falou, olha, lembra quando você pensou aqui dentro da igreja, quando você estava ouvindo aquela pregação, que não tinha nenhuma geração de cristão na sua família, que não tinha nenhuma geração de evangélico na sua família? Pois é, os seus filhos não vão pensar a mesma coisa que você, porque eles vão ter a primeira geração, né? Então os meus filhos hoje, os filhos dos meus irmãos hoje, podem ouvir uma palavra, uma palestra, e falar assim, ó, eu sou da 2ª geração de cristão, de evangélico da minha família. E o mais importante de ser, não digo evangélico, mas é essa conexão, às vezes, não levantando polêmica, né, mas eu também me considero evangélico, eu não gosto de falar de religiosidade, mas assim, ó, quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, né, parece diferente, porque as coisas começam a se transformar de uma forma que a gente não liga para isso. Esse negócio de evangelho é importante. Às vezes as pessoas perguntam, que religião tu é? Primeiro, eu sou religião cristã. Então, ali. Exatamente. Agora, a igreja, eu não gosto até muito de estar falando de evangelho para levantar polêmica, mas eu falo assim, ó, eu sou aquele que desci as águas, que fui batizado, que hoje tem uma comunhão assim, ó, incrível com o Senhor Jesus, e é isso que eu tenho para te falar. Então... Exatamente, Wagner. Olha, a religiosidade, ela nos afasta de Deus. A religiosidade, elas causam guerra. Tem gente que mata o semelhante em nome de Deus. Certo. A palavra de Deus, quando ela entra
no nosso coração verdadeiramente, quando a gente entende que a questão não é uma igreja, não é uma religião específica, mas é o Senhor Jesus transformando a nossa vida, a gente vai quebrando essas religiosidades, esses pormenores e conseguindo enxergar na vida do nosso seu semelhante, dos nossos familiares, que o que nos aproxima de Deus é muito maior do que aquilo que nos afasta. Amém. É muito maior. E dessa mesma forma, a gente aplica no nosso cotidiano com as outras pessoas. Olha, o que me aproxima do meu semelhante é muito maior do que aquilo que me afasta dele. Então, se no passado eu pensava assim, não, essa pessoa, ela não tem a ver com a minha religião, ela não tem a ver com o que eu penso, porque ela não é da minha igreja. Hoje eu penso assim, olha, o mesmo Deus que me criou e tirou aquele vazio que eu tinha no peito, é o mesmo Deus que criou essa pessoa. Então, assim, quem sou eu para julgá-la? Quem sou eu para colocar entre Deus e essa pessoa o que Jesus já tirou um dia? Que é exatamente a religião que Jesus veio. Ele veio, quando Jesus veio, ele confrontou as pessoas. Jesus não confrontou muitas vezes assim, o viciado, aquela pessoa falando assim, você está errado, você está isso. Não, Jesus, os confrontos do evangelho é com religião, é com os religiosos. Jesus dizia para eles assim, olha, vocês exigem das pessoas o que vocês mesmos não fazem. Vocês não entram no céu e querem impedir que as pessoas entrem também. Então, quando Jesus ele trouxe essa palavra para o nosso coração, ele trouxe uma esperança, ele trouxe vida. Quando Jesus confronta aquelas pessoas que jogavam pedra naquela mulher que foi tido como uma prostituta, Jesus não estava confrontando os pecados dela naquele momento. Falou assim, olha o que você fez, agora as pessoas estão aí te acusando, você está pagando pelo que você fez. Jesus falou com ela assim, aonde estão os teus acusadores? Porque um pouco antes disso ele tinha confrontado os acusadores. Ele falou assim, foi o seguinte, vocês estão trazendo essa mulher aqui e falando assim que está na lei, que ela foi pega em adultério e que ela tem que morrer apedrejada. Ok, tudo bem, vocês estão falando isso aí, ok. Então vamos fazer o seguinte, quem não tiver pecado entre vocês aí, atire a primeira pedra nela. Jesus não falou assim, olha, só vai dar pedrada nela quem não tiver pecado, quem tiver limpo, não, ele falou assim, só o primeiro. Eu só quero um que não tenha nada, que não tenha erro nenhum, para dar a primeira pedrada. A segunda, a terceira, isso é problema de vocês. E o que a palavra de Deus fala? Que ele fosse retirando. Ele fosse retirando. E aí o que Jesus fala com aquela mulher, exatamente, não era falando assim com ela, te livrei disso aí, você não erra mais não, você não peca mais não. Jesus fala para aquela mulher e fala assim, olha, onde estão os seus acusadores? Ela olhou, não tinha mais ninguém. E ele falou, eu também não te acuso. Oh, aleluia. E aí ele deixa uma palavra, que é a palavra mais libertadora que eu conheço dessa história. Ele falou assim com ela, vá e não peques mais. Então o que Deus está dizendo para a gente hoje, foi assim, estou te perdoando, estou te libertando. Sabe o que eu estou pedindo em troca? Não faz mais isso que você fazia, não. Faz mais isso. Porque o bem vai ser para você mesmo. Para você. Ô Wagner, para concluir esse pensamento e essas palavras de Jesus, nada que Deus pede para a gente não fazer é ruim para a gente. Porque a gente tem muita essa religiosidade, crenças do passado, crenças limitantes, que falam assim, olha, quando eu estou falando de evangélico, tá, gente, você que está me ouvindo, você também vai, quando eu estou falando de evangélico, estou falando assim, quem segue o evangelho, não é quem tem uma carteirinha de uma igreja. Quando a gente está falando de cristão, quem segue a Cristo. Então, quando você entrega a sua vida para o Senhor, você entrega os seus caminhos para o Senhor, tudo que Ele te pede, todas essas crenças do passado, que você falava assim, eu não vou ser crente não, porque crente não pode fazer isso, crente não pode fazer aquilo, você vai descobrindo que isso aí, muitas vezes, não era exatamente o que Deus estava falando com as pessoas. Muitas coisas estavam inseridas dentro de um contexto religioso. Então tem coisas que as pessoas pensam assim, a Bíblia fala que não pode, por exemplo, ver televisão. Ué, não tinha nem televisão na época da Bíblia. Como é que televisão? O que você não pode fazer é ver coisas que vão te contaminar, ver coisas que vão te levar para um caminho errado, exatamente isso. Essas doutrinas é que eu acho que
que acabam prejudicando, né? Essas doutrinas que você falou agora de crenças limitantes que acabam afastando, inclusive, né, as pessoas da fé. Porque se você já for reprimir as pessoas antes das pessoas conhecerem a Jesus, né, de conhecerem o evangelho, como você falou, como que você vai querer manter essas pessoas ali? Você, pelo medo, hoje as pessoas não ficam mais. No dia de hoje, né, com tanta informação, com tanta coisa, eu vejo que cada vez mais, né, você me corrija, por favor, se eu estiver errado, mas eu vejo que cada vez mais as pessoas estão tendo entendimento disso. Então, eu até falo com a minha esposa. A minha filha, a Kathleen, ela vai na Lagoinha aqui. Vai na Lagoinha aqui. E a gente quer ir também, tá? A gente quer ir também. Ela vai na Lagoinha e ela comenta com a gente, né, o que tem passado lá. E eu vejo que eu venho do Brasil, de igrejas, tudo que a gente frequentava, e assim, ó, os pregadores sempre procuraram, em qualquer igreja, independente se é católica ou nas igrejas evangélicas, mas tentar reter os fiéis pela dor, pela imposição, pelo ameaçando com coisas que possam acontecer de ruim na sua vida. Não é falando do amor de Jesus. Eu vejo que eles falam, mas falam muito pouco do amor de Jesus e falam mais principalmente na hora de dízimos e ofertas. Exatamente, cara. Exatamente isso. Você está certíssimo na sua colocação. Eu vi um repórter, há uns anos atrás, que falou assim, eu fui até uma igreja evangélica e frequentei lá durante alguns meses para ouvir o que aquela pessoa, não vou relatar exatamente os nomes, tal. Não. Eu fui até aquela igreja e ouvi durante tantos meses, 5 ou 6 meses, não lembro, para ouvir o que aquela pessoa falava de conteúdo. E eu anotei, aquela pessoa falou 80% mais durante os meses que eu fui do diabo do que de Jesus. E alguns anos depois, aquela pessoa veio a se envolver num grande escândalo no Brasil, tudo mais. Então você vê que algumas entidades, algumas religiões, ela trabalha exatamente isso, muito mais com medo e com ameaça na vida das pessoas, do que falar exatamente do que está escrito na Bíblia, do amor de Jesus, do que vai trazer uma libertação, do que vai trazer para um sossego. Porque, veja bem, a pessoa já vai numa igreja, muitas vezes, porque ela está sofrendo, porque ela está sobrecarregada, ela vai chegar lá, ouvir mais coisas, vai colocar um peso maior ainda nos ombros dela. Ela quer ouvir, é um alívio, não é passando a mão na cabeça das pessoas, falando que você pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser. Não, não é isso não. A palavra de Deus também tem as suas regras, as coisas que você tem que deixar, as coisas que você tem que abrir mão, mas o princípio de tudo é que Deus te ama incondicionalmente, que Deus te recebe do jeito que você está, embora Ele não te deixa do jeito que você está, Ele muda a sua vida. Amém. Pastor Fábio, né? Chamando de Pastor Fábio. Infelizmente, o nosso tempo acabou, porque o evento aqui já estão fechando as portas, já estão quebrando as cadeiras. Mas assim, ó, te agradeço, foi uma honra conversar com você. Queria ficar conversando várias horas, mas eu só vou te pedir uma coisa. Se tiver agenda para Boston, mais uma vez eu queria te receber lá no nosso estúdio para a gente gravar um podcast longo, falar de Jesus, falar do seu empreendedorismo, do que você quiser falar, porque vai ser assim, uma honra fantástica. O Bruno Avelar foi um cara que me trouxe para esse mundo aqui. Eu sou muito grato a ele, preciso mencionar aqui essa gratidão. Eu sei que ele é amigo de vocês. Muito amigo de vocês. Um irmão, cara, o Bruno Hoje está Avelar. no Brasil. Depois eu vou mandar uma mensagem para ele, vou dizer para ele, cara, que alegria, por causa de algo que eu comecei lá, te acompanhando há 3 anos atrás, hoje eu estou aqui tendo a honra de estar com o Fábio, entrevistando o Fábio. Cara, isso está muito fantástico. Queria aproveitar mais, mas infelizmente eles não vão deixar, já pediram para a gente encerrar, mas mesmo assim eu queria que você deixasse uma mensagem olhando para essa câmera aqui para as pessoas que nos seguem e que seguem você. Amém. Olha, o que eu quero deixar para você nesses segundos finais é o que te trouxe até onde você está hoje, foram os planos e o projeto que Deus tinha para a sua vida. Então não importa o que aconteceu na sua vida até hoje. O que importa é o que vai acontecer desse dia de hoje que você está ouvindo essa palavra, daqui para frente. E o que eu quero te dizer é que Deus te ama incondicionalmente e que Ele tem um plano para
para executar na sua vida e nada vai frustrar os planos do Senhor para você e para a sua família. Continue sua fé em Deus e Jesus Cristo é o seu Senhor e seu Salvador. Sem palavras, que Deus abençoe grandemente a sua vida.